E aí pessoal, tudo bem? Voltando aqui para a nossa última oficina, última parte das nossas oficinas sobre o Google Drive. E nessa última etapa a gente vai estar falando um pouco sobre a edição de arquivos dentro do Drive. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Ribeiro, sou estudante do curso de Ciências Naturais da Universidade Federal do Pará, campus universitário do Marajó Breves. Então, nessa nossa última etapa, eu dividi em tópicos as nossas oficinas. Então, a gente já falou um pouco sobre a disponibilização, o carregamento, depois a disponibilização, e nessa última etapa, a gente vai estar falando um pouco sobre a edição de arquivos dentro já do Drive. Então, fiquem aí que a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Bom, então nessa altura do campeonato, a gente já sabe aqui usar o nosso Drive, mas eu trouxe essa parte um pouco mais voltada para a questão de colaboração entre os professores, edição de arquivos entre os professores. Então, digamos que vocês queiram editar um arquivo já aqui dentro do Drive. Então, novamente, aqui a gente tem duas opções, Quem viu nas outras oficinas vai se lembrar. Vocês podem tanto abrir aqui já diretamente, clicando no botão direito do mouse, que vai abrir essa janela aqui, e aqui embaixo a gente tem essas opções. Então a gente tem documentos Google, que são os documentos Word, temos as planilhas, que são os Excel, e temos as apresentações, que são os PowerPoint. Então aqui nesse exemplo, bora abrir um documento Google. A gente vai clicar aqui em documento em branco, lembrando que a gente pode fazer esse mesmo processo, mas aqui, clicando aqui nesse ícone de novo, são as mesmas opções, e aqui vamos em documento em branco. Bom, vai abrir aqui, que vocês viram, vai abrir uma outra janela aqui, e aqui a gente tem o nosso documento. Então, o layout é bem semelhante ao Word normalmente, Até que a gente tem algumas opções de edição, a fonte, o tamanho, deixar em negrito, deixar em itálico, enfim. Aí digamos que é importante sempre nomear os arquivos, Então digamos que seja um plano de aula. Então vamos nomear aqui como plano de aula. Nomeou aqui, e aqui a gente vai fazer a edição do texto. Digamos que é um plano de aula sobre ciências. Então a gente perceba que toda vez que a gente, digita alguma coisa, professores, por exemplo, aqui já aparece que as alterações estão sendo salvas no Drive. Como o arquivo, as edições vão sendo feitas aqui, já vai sendo salvado automaticamente no Drive. Então toda alteração que a gente faz aqui já é salvo já. Bom, mas como eu falei, eu trouxe essa última parte sobre a questão de fazer, por exemplo, edições, preparar documentos com a colaboração de outros professores. Então digamos aqui que vocês têm um plano de aula e vocês queiram a participação de outros professores. Então, novamente, tem aqui a opção de compartilhar. Então, imaginem a situação que vocês estão tendo uma reunião no Meet, por exemplo. Inclusive, vai ter uma oficina sobre Meet. Então, vocês deixariam aqui, já tem até a opção de usar o Meet. Deixariam o Meet aberto em segundo plano e o documento Drive aqui nesse primeiro plano para vocês fazerem a edição. Aí vocês querem adicionar outros professores. Então na última aula a gente já falou um pouco, na última oficina, desculpa, a gente já falou um pouco sobre
sobre adicionar pessoas. Então o processo é igual. Então vocês vão ir aqui nesse ícone de compartilhar, vocês veem que está particular apenas para mim, mas eu quero adicionar outras pessoas. Então aqui tá só eu, né? Tá aqui, ó, proprietário. Então vocês vão adicionar aqui, por exemplo, eu adicionei um outro e-mail, mas no caso de vocês adicionaria outros professores. Então aqui tem aquele espaço novamente para adicionar a mensagem. Então, planejamento de plano de aula, aqui o documento. E aqui novamente, na última oficina a gente falou um pouco sobre a questão de adicionar essa pessoa como leitor, como comentarista ou como editor. Como eu quero a participação desse outro professor, eu vou deixar como editor. Então selecionei aqui a opção editor, adicionei uma mensagem, o arquivo e enviar. Aqui já aparece pessoa adicionada. Como eu já adicionei esse outro e-mail, esse outro professor, eu estou com esse outro e-mail que eu usei de exemplo logado aqui no meu celular. Aí eu queria mostrar para vocês como essa participação pode acontecer. Então digamos que esse e-mail vai estar logado esse outro e-mail vai estar aqui já, vocês podem verificar aqui, ó, que já apareceu, que o outro professor também está online. Então eu vou usar aqui o meu celular para fazer as edições, aí verifique como aparece já aqui no nosso documento. Então, adicionei o nome do professor aqui. Usando meu celular, no caso, exemplificando como sendo outro professor, ele pode fazer as alterações já de forma simultânea junto com vocês. Digamos que eu não queira aqui que ele coloque o nome do professor. Então eu posso apagar. Assim como eu apaguei aqui no arquivo, vai apagar para ele. Então, os dois podem estar fazendo essas alterações de forma simultânea. Isso é bem interessante. Mas digamos... E aqui novamente, né? Caso vocês não queiram que essa pessoa continue editando, dá para vocês alterarem aqui, ó, remover o acesso. Vocês podem estar removendo o acesso dessa pessoa, ou como eu mostrei aqui, eu sou proprietário, vocês podem também transferir esse documento para esse outro e-mail. Aqui também dá para ter acesso, vou mostrar aqui rapidinho, dá para ter acesso também a um histórico do arquivo. Então, digamos, aqui tem as duas versões. No caso, a primeira a gente ainda não havia escrito nada, e aqui a segunda. Mas digamos que quer voltar aqui para essa primeira. Aí vocês vão aqui, restaurar a versão. Vocês vêm aqui. Quer restaurar para essa versão? Restaurar. E aí apagou novamente. Se eu fechar esse arquivo aqui, vamos só digitar aqui novamente, só para salvando automaticamente. Fechei o arquivo. Aqui já está o arquivo salvo, ó, nossa área do Drive. Então eu posso abrir esse arquivo. E aqui novamente continuar da onde a gente parou, como a gente voltou para aquela versão inicial. Então aqui continua da onde a gente parou. E aqui você pode estar adicionando não só um professor, mas outros também dessa opção. Bom, e eu finalizo a nossa oficina de Drive, dividiu em 3 tópicos. Então se você não assistiu os outros, eu recomendo. Tive aí falando um pouco sobre o carregamento de arquivos, depois a disponibilização de arquivos. E agora, por último, a gente falou um pouco sobre a edição já dentro do Drive, com a colaboração de outros professores, por exemplo.
Então finalizo aqui as nossas oficinas sobre o Drive. A gente se vê numa próxima. Valeu!